resgate, vou pagar o resgate do meu tu querido. Oi gente, eu sou Victoria Brito, estou começando mais um vídeo aqui no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, por favor, para nos tornarmos íntimos. E caso você já seja inscrito, muito obrigada pela audiência. Falou aqui a apresentadora do programa Casos de Família. O vídeo de hoje é para falar sobre tipos de professores. Com certeza, seus professores são de tipo sim. Alguns têm qualidades, não, nem todos, né, eu acho. Todos têm defeitos e tem aqueles, né? Então aí eu pensei e disse, por que não fazer um vídeo falando sobre os tipos de professores? Então, vamos lá. O primeiro tipo de professor é aquele professor sonífero. O que é o professor sonífero? Aquele professor que passa a aula todinha falando. E você fica com vontade de dormir. Aí fica dormindo. Tem gente que dorme, tem gente que fica lá, né? Pensando, meu Deus, morrendo. E o pior de tudo é que parece que é uma coisa, parece que é uma obra do capiroto. Porque quanto mais a aula é chata, mais aula tem, né? Porque vamos dizer assim, quando eu era na sétima ou na oitava série, tinha minha professora de geografia que era que ela passava a manhã todinha falando, e por derrota eu tinha 2 aulas dela. Quando foi no primeiro ano também, minha professora de biologia ficava lá a manhã todinha e era 2 aulas porque era num colégio integral, então era o cúmulo, era uma decepção. O tipo de professor é o professor solitário, é aquele professor que passa a manhã todinha, a aula todinha falando e ninguém dá atenção a ele, né? Quem que não teve aquele professor? Eu mesmo tive, eu não me lembro, eu tive sim, mas agora na minha mente não veio, não me lembro o nome dele, mas ele ficava lá o tempo todo falando, o tempo todo falando, o tempo todo falando, ninguém dava atenção ao coitado. Outro tipo de professor é o professor tarado. Quem que não teve aquele professor que ficava se insinuando para as alunas? Eu tive sim no meu ensino médio, mas aí, né, graças a Deus que ele não insinuava para mim, para minhas amigas. Ele se insinuava lá pra uma quenguinha que tinha lá na sala, mas aí ela dava corda, então tá de boaça, né? Porque os dois merecem. Outro tipo de professor é o professor chato, aquele que fica gritando à toa, que fica gritando o tempo todo na sala, que você não pode olhar de lado, que ele quer lhe mudar de lugar. O povinho chato, professor chato. Meu Deus, era insuportável. É esse o professor sonífero também. Tinha 2 aulas sempre, né? Aí era a minha professora aqui, de biologia. Ela era 2 em 1, porque ela era sonífera e ela era chata pra cacete. Porque ela ficava lá falando o tempo todinho e a gente não podia olhar do lado. A gente tinha que ficar olhando pra ela, né? Nem pro livro a gente podia olhar, a gente tinha que ficar olhando pra ela. Outro tipo de professor é o professor divertido. É aquele professor que não deixa ninguém em recuperação. Eu tenho certeza que todo mundo tem esse tipo de professor. Tenho com certeza, todo mundo tem esse tipo de professor. É aquele professor que fica lá a manhã todinha e conversa e puxa assunto e brinca e não quer dar aula e não dá aula. E fica lá e belelê e balalá e passa todo mundo no final. Outro tipo de professor é o professor chuveirinho, né? Eu tive já, mas também não tenho em mente. Só que quando eu cheguei na escola, no ensino médio, quando eu estudava, quer dizer, no ensino médio, que eu cheguei na escola, tava lá o bafafá, será que o professor chuveirinho vai ensinar a gente esse ano? Professor chuveirinho, pra quem não sabe, é aquele professor que fala cuspindo, né? É horrível, é horrível. E parece que é uma coisa. Ah, eu tive sim! Agora eu me lembrei que eu tive sim. Eu tive na 8ª série, o professor ficava babando, ficava cuspindo, mas que tudo nessa vida era horrível, gente. Horrível. Quem é que não teve um professor desse na vida? Outro tipo de professor é o professor religioso. Quem que não teve aquele professor... Eu já tive sim. E por derrota ela era ainda professora de religião, né? Então aí combinava ambas as partes. Porque ela era chata pra cacete. Ficava toda em nome do Senhor Jesus. A gente falasse um porra, a gente falasse um cacete, a gente falasse um cara de asa, ela tava reclamando, querendo que a gente rezasse o texto todo, né? Quem que não teve esse tipo de professor também é uma professora religiosa. Glória a Deus, Ave Maria. Outro tipo de professor também é o professor garrancho. Era aquele professor que ficava escrevendo o tempo todo no quadro. E o que que acontecia? A gente não entendia nada. Ele colocava pra gente copiar lá e a gente não entendia nada do que ele tava copiando. E ele copia, todo mundo já copiou, que eu vou olhar, parece que a gente era criancinha. Ensino médio, ele querendo olhar o caderno da gente. A gente tinha culpa se a gente não entendia o que ele escrevia ali. Também tem o professor participativo. O que é o professor participativo? É aquele professor que falava molé e a gente era obrigada a falar Colagem, né, gente? Quem é que não teve aquele tipo? Esse tipo de professor acho que é o mais assim, né? Com certeza todo mundo já teve, que era muito engraçado. E a gente tinha que responder mesmo, a gente tudo velho, tudo grande e falava molé e a gente colar, partir e a gente colar. Minha gente era muito foda.
Eu tenho saudade no meu tempo de escola um pouco, só por essas resenhas assim, não por provas, tá? Outro tipo de professor é professor gringo. Eu nunca tive esse tipo de professor na escola, mas agora na faculdade eu tive sim, no período passado, período retrasado eu tive a professora de teoria da comunicação. Ela era, eu não me lembro de onde ela, não sei se era da Argentina, mas ela era muito engraçada, porque ela falava e a gente não entendia nada. Graças a Deus eu passei nela, não paguei cadeira, né? Graças a Deus. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu citei aqui algum tipo de professor que também existe na sua vida, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar para suas amigas, tá? Muitos beijinhos e até o próximo vídeo.